Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje falaremos sobre a quebra da aliança entre Israel e o Senhor. Em Gênesis 17:7, Deus decide fazer uma aliança com Abraão, que consistia em ser o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Essa é a verdadeira aliança, a qual os descendentes de Abraão não foram fiéis. Eles abandonaram o Senhor e se voltaram para os deuses das nações estrangeiras. E ao longo de todas as gerações foram exortados ao arrependimento. Na época de juízes e reis, vimos como o povo se oscilava. Ora adoravam a Deus, ora cultuavam deuses estrangeiros. A fé vacilante sempre foi uma característica marcante ao longo de toda a sua história. E sempre que penso a respeito disso, reflito sobre o que precisamos fazer na prática para não permitir que isso aconteça conosco também. E a conclusão a que chego é sempre a mesma. É necessário fazer do relacionamento com Deus a parte mais importante da nossa vida. E relacionar-se com o Senhor é mais simples do que possa parecer. É só dedicar tempo a sós com Ele, em oração, estudar a Sua palavra para conhecê-lo melhor e colocar em prática os ensinamentos recebidos. Todo aquele que pratica essas disciplinas espirituais com entendimento acaba se tornando uma pessoa melhor, mais parecida com Jesus. Desenvolve virtudes e fica satisfeita em contemplar seu próprio progresso. Ser firme e constante no relacionamento com Deus é uma questão de escolha, e essa decisão só depende de nós. Capítulo 11. A aliança quebrada. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouça os termos dessa aliança e repita-os ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diga-lhes que assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Maldito é aquele que não obedecer aos termos dessa aliança, os quais ordenei aos antepassados de vocês, quando eu os tirei do Egito, da fornalha de fundir ferro. Eu disse: obedeçam-me e façam tudo o que lhes ordeno, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então cumprirei a promessa que fiz sob juramento aos antepassados de vocês, de dar-lhes uma terra onde há leite e mel com fartura, a terra que vocês hoje possuem. Então respondi: Amém, Senhor. O Senhor me disse: proclame todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ouçam os termos dessa aliança e cumpram-nos. Desde a época em que tirei os seus antepassados do Egito até hoje, repetidas vezes os adverti, dizendo: obedeçam-me. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Ao contrário, seguiram os seus corações duros e maus. Por isso, eu trouxe sobre eles todas as maldições dessa aliança, que eu tinha ordenado que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Então o Senhor me disse: há uma conspiração entre o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram aos pecados de seus antepassados e recusaram a dar ouvidos às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhes culto. Tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso, assim diz o Senhor: trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham clamar a mim, eu não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses aos quais queimam incenso. Mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Você tem tantos deuses quantos são as suas cidades, ó Judá, e os altares que você construiu para queimar incenso, aquela coisa vergonhosa chamada Baal, são tantos quantos são as ruas de Jerusalém. E você, Jeremias, não ore em favor desse povo, nem ofereça súplica ou petição alguma por eles, porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. O que a minha amada faz no meu templo com intenção enganosa? Será que os votos e a carne consagrada evitarão o castigo? Poderá você então exultar? O Senhor chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos, mas com o estrondo de um grande tumulto, ele a incendiará, e os seus ramos serão quebrados. O Senhor dos exércitos que a plantou anunciou-lhe desgraça, porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá fizeram o que é reprovável e provocaram a minha ira, queimando incenso a Baal. Nesse capítulo, vemos que o Senhor pede a Jeremias que reafirme a aliança junto ao povo. E pensando a respeito disso, percebo o quanto Deus é paciente e misericordioso conosco. Estudando a Bíblia até aqui, posso me recordar de pelo menos uma centena de citações semelhantes a essa. Deus dá uma nova chance a seu povo escolhido, mas mesmo sendo tão paciente, chega um tempo em que nem mesmo o Senhor pode suportar tamanha displicência. Ele instrui Jeremias a não orar mais pelo povo, pois dessa vez ele não atenderá. Toda vez que o Senhor decide entregá-los nas mãos dos inimigos, é com a intenção de fazê-los
voltarem para Ele. Mas a dureza do coração os afasta de Deus em vez de aproximá-los. E essa é uma reflexão que faço aqui. Quando passamos por um período muito difícil em nossa vida, temos a tendência de acreditar que Deus nos abandonou, mas é exatamente o contrário. Fomos nós que nos afastamos dele. E essa é uma tentativa de nos fazer voltar aos seus braços. É um lembrete forçado da sua presença. Versículo 18. A conspiração contra Jeremias. Fiquei sabendo porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: Destruamos a árvore e a sua seiva. Vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Senhor dos Exércitos, justo juiz que provas o coração e a mente. Espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Em vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, que querem tirar a minha vida, e que dizem: Não profetize em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu os castigarei, seus jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas de fome. Nem mesmo um remanescente lhes restará, porque trarei a desgraça sobre os homens de Anatote, no ano do seu castigo. O ministério de Jeremias não foi uma tarefa fácil de cumprir, até mesmo ameaças de morte ele chegou a receber em Anatote. Mas uma coisa que me conforta é saber que quando estamos no centro da vontade de Deus, não precisamos ter medo do levante dos inimigos. Quem age conforme a vontade do Senhor está protegido por ele. Nenhuma trama oculta permanece sem ser revelada. No tempo oportuno, o Senhor sonda os corações e mentes e põe por terra essas maquinações. Capítulo 12. A queixa de Jeremias. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas. Tu os plantaste e eles criaram raízes. Crescem e dão o fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como a ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nessa terra. Pois eles disseram: Ele não verá o fim que nos espera. Aqui Jeremias se assemelha a Asaf no Salmo 73, que eu considero o Salmo da inveja. A exemplo do salmista, o profeta está indignado em contemplar como os ímpios prosperam, mesmo cometendo maldades. E a pergunta que mais os intriga é: até quando será assim? E a lição que aprendo aqui é que a nossa perspectiva de tempo é diferente da de Deus. Ele é eterno e por isso não tem pressa em executar a justiça. Creio que ele é mais paciente até do que justo. Ele sempre espera e aguarda para que haja o arrependimento, mas nele nem sempre acontece. Versículo 5. A resposta de Deus. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Até mesmo seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhe dizem coisas boas. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade e entreguei aquela quem amo nas mãos dos seus inimigos. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. Ele ruge contra mim, por isso eu o detesto. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como uma toca de hiena, sobre a qual pairam as aves de rapina. Reúnam todos os animais selvagens, tragam-nos para o banquete. A minha vinha foi destruída por muitos pastores, que pisotearam a minha propriedade. Eles tornaram a minha preciosa propriedade num deserto devastado. Fizeram dela uma terra devastada. E devastada ela pranteia diante de mim. A terra toda foi devastada, mas não há quem se importe com isso. Destruidores vieram sobre todas as planícies do deserto, pois a espada do Senhor devora essa terra. De uma extremidade à outra, ninguém está seguro. Semearam trigo, mas colheram espinhos. Cansaram-se de trabalhar para nada produzir. Estão desapontados com a colheita por causa do fogo da ira do Senhor. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus vizinhos, as nações ímpias que se apoderaram da herança que dei a Israel, meu povo. Eu os arrancarei da sua terra e arrancarei Judá do meio deles.
Mas depois de arrancá-los, terei compaixão de novo e os farei voltar, cada um à sua propriedade e à sua terra. E se aprenderem a comportar-se como meu povo e jurarem pelo nome do Senhor, dizendo: Juro pelo nome do Senhor, como antes ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então eles serão estabelecidos no meio do meu povo. Mas se não me ouvirem, eu arrancarei completamente aquela nação e a destruirei, declara o Senhor. Aqui o Senhor começa a questionar Jeremias a respeito de sua fraqueza de espírito. Diante de uma pequena tribulação, ele já fraqueja. Sendo assim, como poderá competir com cavalos se os homens já lhe cansam? E a lição que aprendo aqui é: não podemos ser reclamões quando Deus nos fizer passar por uma prova. Temos que ser fortes e corajosos como Josué e Caleb e enfrentar o desafio. E quando o vencermos, pode ter certeza de que o Senhor colocará um desafio ainda maior no nosso caminho. Quem não é fiel no pouco jamais saberá ser fiel no muito. Se não dermos conta de administrar com sabedoria as pequenas adversidades da vida, como poderemos enfrentar os grandes problemas? Depois, o Senhor explica como executará a justiça. Será paciente até o fim, até mesmo com as nações estrangeiras, e dará a elas a chance do arrependimento. Até o último instante, ele espera para que haja arrependimento. Eu te espero no capítulo 13.